Agora pega uma pipoquinha ou uma cervejinha, aproveitando que é sábado, relaxa e vem refletir comigo, porque essa vai ser longa, avisando. Bora lembrar qual é mesmo o papel de quem ocupa a presidência da República? Porque nos últimos tempos parece que é andar de moto ou jet ski, tretar com jornalistas e países parceiros, ameaçar as instituições, descumprir a Constituição e, é claro, criar e espalhar desinformação, provocando até milhares de mortes desnecessárias numa pandemia. Ah, e tirar onda de quem tá doente também, entre muitos outros absurdos. Bem diferente desse papelão, quem ocupa a presidência da República tem dois papéis extremamente importantes, que são a chefia do Estado e a chefia do governo. Como chefe de Estado, é quem ocupa a presidência que representa o país para o mundo, lidando com autoridades dos outros países e cuidando da representação diplomática do Brasil no exterior. A imagem do Brasil no exterior e a busca de parcerias em projetos estratégicos, costura de acordos multilaterais e também a obtenção de recursos para a execução das políticas mais relevantes quando eles são necessários ser encontrados no exterior e em parcerias, depende desse bom trânsito de quem está na presidência com as representações dos demais países. Como chefe de governo, quem ocupa a cadeira da presidência da República no Brasil tem a responsabilidade e a atribuição de cuidar de tudo que diz respeito a uma série de assuntos. Vou numerar aqui. Primeiro, gestão do país, criando ministérios ou definindo que alguns deles não precisam mais existir de acordo com os assuntos que o seu plano de governo entendem que são os mais importantes e também de acordo com seus princípios políticos em relação à atuação do Estado. Escolhendo quem vai comandar cada ministério e executar de fato as políticas de governo, criando ou eliminando cargos públicos na esfera federal e também nomeando quem ocupa cargos bem importantes, como a presidência e a diretoria do Banco Central, quem comanda a Procuradoria-Geral da República e as Forças Armadas, que são a Aeronáutica, o Exército e a Marinha, além de ministras de tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, nos casos de aposentadoria ou de morte de quem já ocupa essas vagas. Lembra que esses últimos cargos aqui são os cargos que o Senado precisa aprovar. Segundo, a presidência, auxiliada por todos que fazem parte do Executivo Federal, elabora e executa políticas públicas em todos os assuntos relevantes para o país. Não só a economia, que acaba sendo um tema muito destacado em função das orientações dessa política impactar diretamente em qualidade de vida para a população, especialmente aquela em situação de vulnerabilidade, e também nos recursos disponíveis para investimento em outras áreas e que são estratégicas, isso em função da política fiscal que vai ser adotada. Essa política e esses recursos têm impacto direto nas políticas de saúde, de educação, de geração de empregos, de segurança pública, que, nessa ordem, são os 4 temas mais importantes na hora de definir quem votar para presidente, segundo uma pesquisa da Quest publicada em agosto. Você viu aqui ameaça comunista, ditadura gay, ideologia de gênero, fechamento de igrejas, restrição de liberdade? Não, porque esse tipo de assunto só é levantado e espalhado exaustivamente para gerar ódio, provocar medo e criar um salvador tão falso quanto essas teorias. Até amanhã, não tem mais tempo de ler A Máquina do Ódio, Como as Democracias Morrem, Como Funciona o Fascismo, Os Engenheiros do Caos e Minha Especialidade é Matar. Alguns dos livros que eu me propus a estudar esse ano para entender como nós viemos parar até aqui por meio dessa metodologia.
Só que dá demais para tirar uma horinha do seu dia e assistir ao terceiro episódio da segunda temporada da série Black Mirror, que é o The Wild Moment, e conta como esses movimentos acontecem juntando pessoas de boa fé e que acreditam realmente prestar um serviço às outras pessoas e ao país quando são manipuladas em relação aos seus medos da parte de quem só quer o poder e não tá nem aí com a gente ou com o país. Fecha esse parêntese e volta para as atribuições, porque a gente quer eleger alguém à altura do cargo, né? Terceiro, quem tá na presidência tem o dever de aplicar as leis e cumprir também, tá? Por isso, ela ou ele é chefe do executivo, que executa. Executar no sentido de fazer, realizar o trabalho mesmo. Essa pessoa aprova ou veta projetos de lei aprovados na Câmara e revisados e aprovados pelo Senado, e essas duas casas elas podem reverter os vetos. Então, tá aí uma parte da sua importância para a governabilidade do país. Isso causa alguma confusão para quem não acompanha muito o processo. Vou trazer alguns exemplos aqui. Um bem recente aconteceu na quinta-feira, no último debate de candidaturas à presidência, quando o candidato, que é o atual presidente, disse que executa as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo de incentivo à cultura, que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado e que ele mesmo vetou e voltaram para discussão nas outras casas. Um veto bastante cruel deste mesmo presidente aconteceu em agosto, foi ao reajuste da merenda escolar, que ainda mantinha os valores de 2017, nesse contexto em que os alimentos subiram muito, e com 33 milhões de brasileiros passando fome, lembrando que na realidade brasileira muitas crianças só fazem refeições na escola e que garantir uma merenda com qualidade nutricional adequada é uma medida, além de segurança alimentar, de cuidado com o futuro do país, que passa pelo desenvolvimento pleno das pessoas que moram aqui, e a gente precisa ter saúde para isso. Um outro bem presente é o auxílio emergencial, que o Executivo Federal queria no máximo em R$200, o Congresso pressionou pelos 600, que se tornaram o Auxílio Brasil Eleitoreiro, que vai só até dezembro e que está previsto para ser reduzido a R$400 no orçamento de 2023. É só olhar a LOA, lembrando que quem elabora o orçamento federal é o Executivo e vai para o Legislativo analisar com assinatura e a anuência, a aprovação da Presidência da República, tá? Então, quem tá ali sabe exatamente de onde tirou recursos e onde alocou para atender ao que acha mais importante. O presidente também pode elaborar leis que envolvem a criação de novos cargos e ministérios, por exemplo, e aí eles vão para aprovação do Congresso. E também medidas provisórias, que são leis que têm um efeito de lei, né? Tem um efeito de lei assim que são publicadas e antes de passar pela avaliação e aprovação do Congresso. E é possível que você já tenha visto comentários negativos sobre a frequência do uso desse dispositivo depois da redemocratização do Brasil e também no uso das MPs para assuntos que têm uma urgência discutível. Lembrando que a urgência do tema é um ponto que leva a executar uma lei com bastante agilidade, enquanto o conteúdo está em discussão no Congresso com profundidade. Um quarto ponto é que, assim como os governos dos estados, a Presidência da República e o Executivo Federal são responsáveis pela elaboração e execução do orçamento federal, definindo o quanto será arrecadado e onde esses valores serão investidos. Vou reforçar outra vez que onde tem dinheiro para implantar projeto que nós entendemos na prática o que é prioridade naquele governo. E vou trazer aqui alguns dados relacionados ao último orçamento para 2023, que o atual governo federal enviou à Câmara, a LOA que eu mencionei no ponto anterior.
19,4 bilhões de reais são destinados a emendas do relator, igual orçamento secreto, que é executado pelo legislativo. Lembrando que execução de orçamento é função do Poder Executivo Federal, é a Presidência da República. Isso em relação a um corte de 97% do programa Alimenta Brasil, 95% no programa de agricultura urbana, 96% de corte no acesso à água e R$0 para investir em cisternas. E eu pergunto, cadê a água que chegou no Nordeste mesmo? E também cortes em 97% para a infraestrutura escolar, 96% na educação infantil, 56% de cortes na educação de jovens e adultos e também teve corte de 60% nas verbas para a saúde. Bem na área que a população brasileira acha mais importante. Merece um troféu joinha? Quinto ponto. Quem está na presidência também comanda as Forças Armadas, que são do Brasil, do Estado, da nação e agem em defesa dos interesses do país e não pessoais de quem ocupa o cargo temporariamente. A presidência pode escolher mobilizar as Forças Armadas para exercer o seu papel na defesa do território nacional, protegendo a floresta amazônica. E também quem trabalha nos órgãos que fiscalizam as atividades ilegais ali. E também pode mobilizar as Forças Armadas para cumprir os seus papéis reais no dia das eleições, que são garantir a integridade e a segurança das urnas na logística de transporte até os locais de votação e que toda a população esteja segura e saia de casa para votar sem medo de sofrer qualquer violência. Finalmente, a sexta atribuição da Presidência da República é cuidar da política externa, que eu já comentei um pouquinho no papel do chefe de Estado. O Presidente da República cuida de política externa diretamente por meio de visitas a outros países e a recepção aqui no Brasil das representações estrangeiras, assinando acordos internacionais que depois são ratificados, o que quer dizer aprovados pelo Congresso Nacional, define o posicionamento do Brasil em discussões que acontecem em órgãos internacionais como a ONU e o Mercosul, ou mesmo a Organização Mundial da Saúde, que foi bastante presente na nossa vida nos últimos anos. Indiretamente, é ou a presidente que nomeia quem está à frente ao Ministério das Relações Exteriores. Nosso Itamaraty maravilhoso que merece voltar a ter uma ocupação digna de todo mundo que fez parte da construção de uma diplomacia de referência no mundo. É essa ou esse ministro que define a estratégia diplomática do país em relação aos demais países do mundo. E o presidente também decide quem comanda as embaixadas brasileiras no exterior e nos representa pessoalmente em cada país com quem o Brasil tem relações diplomáticas. Agora eu vou trazer um último ponto para a gente refletir antes de definir finalmente em quem votar para a presidência da República amanhã. E é um assunto que o atual presidente comenta muito, mas eu acho que ele não entendeu muito bem o que isso significa. E é bem importante que a pessoa que ocupa esse cargo entenda direitinho o que são as tais 4 linhas da Constituição. Cada vez que essa conversa surgia, eu ficava intrigada e fui procurar o que é isso. Encontrei no artigo 3º da Constituição de 1988, que eu vou ler aqui. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Só reflete sobre isso, se a pessoa que você escolheu ou escolher tem no seu histórico atuação de verdade nesse sentido para votar em quem, além de alinhamento com o que você acredita, respeita os objetivos do país. E se você ainda não escolheu em quem votar, e muita gente só escolhe um pouco antes de sair ou mesmo na fila da sessão, eu já vi isso, então tá tudo certo não ter se decidido ainda. Uma dica para facilitar o processo é fazer a pesquisa a partir do que é importante para você, pelo quem eu escolho do G1, e depois checar o plano de governo das candidaturas com mais chance de receber o seu voto no Divulgacand do TSE. E como esse é o cargo mais importante do país e que representa toda a população do Brasil e não só quem vota nessa pessoa, eu quero propor aqui 2 reflexões para a gente fazer e escolher com tranquilidade e consciência quem vai direcionar as políticas brasileiras aqui e ser a nossa carinha no mundo. 1. Quem se eleger para a presidência da República não tem um cheque em branco para fazer o que quer. Será a funcionária ou o funcionário público que tem mais chefes no Brasil, porque representa toda a população. Então, a gente tem o direito e o dever de mobilizar quem a gente também vai escolher pelo voto na Câmara Federal e no Senado para aprovar políticas que são do interesse da sociedade e deixar de lado as discussões que não nos interessam. Como sociedade, a gente também pode pressionar o Executivo Federal para olhar só para os assuntos mais importantes para o país internamente. Lembrando que no momento são saúde, educação, geração de empregos, segurança pública e também no mundo, como a emergência climática, que tem um papel fundamental na linha econômica também e que o Brasil pode voltar a ser uma liderança nessa área, em vez de um pária internacional como agora. 2 e último, para quem tem muito mais apego aos símbolos nacionais e não ao que eles representam, dá uma olhadinha na bandeira do Brasil e lê o que está escrito ali. É ordem e progresso. Não é ordem e retrocesso, ordem e fascismo, ordem e terrorismo. Ou mesmo ordem e conservadorismo. É progresso. E aqui eu não digo que a única posição válida é a progressista, porque é a minha. Esse é um convite para reflexão sobre como a gente vai ajudar nosso país a progredir e a caminhar para frente. E particularmente eu vejo uma articulação muito importante entre conservadorismo, que não é um movimento reacionário, é bem diferente disso, e o progresso. Tem um ambiente mínimo que precisa ser conservado e está em segurança para o país progredir e, enfim, alcançar o seu potencial de desenvolvimento, honrando as mentes brilhantes e os corações pulsantes e amorosos que nós temos aqui e os recursos naturais que podem nos ajudar a sermos grandes protagonistas da agenda verde mundial. A gente precisa conservar a democracia, as instituições, os direitos já adquiridos, a floresta amazônica para ter chuva, né? E a vegetação do Pantanal também, e a do Cerrado, e a da Caatinga, que são muito sensíveis e já são afetadas pela questão climática. As reservas indígenas de todos os povos originários e tradicionais, como os quilombolas, a cultura local. A gente precisava ter conservado o Brasil fora do mapa da fome e as vidas das quase 700 mil pessoas que foram embora levadas pela Covid e é pela atitude de quem negou a ciência e demorou para comprar vacina. A gente precisava ter conservado a paz e a capacidade de diálogo e de escutar e entender
e respeitar o que é contraditório, porque é assim que a gente conserva a nossa democracia, que é tão jovenzinha, e é assim que o Brasil avança para garantir condições de vida dignas e justas para toda a população. Pensa nisso antes de votar amanhã, com muito carinho.